Olá, pessoal. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui na tarefa de conversar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e falar acerca do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e no item 22. E o que fala o item 22? Se fosse um homem de bem, teria morrido. E aí é importante a gente observar o seguinte: quantas vezes nós já nos pegamos nas situações em que vemos uma pessoa que causou um mal à sociedade e saiu ilesa, né? Levou um tiro e não morreu, enfim, saiu ilesa de alguma situação. E aí nós, de repente, tecemos aquele comentário: se fosse um homem de bem, teria morrido. E aí, o que nos diz o nosso Evangelho segundo o Espiritismo? O que acontece, meus amigos? Nós viemos com data certa para chegar e para voltarmos para casa, que é a nossa verdadeira morada, né? O plano espiritual. E quando nós dizemos essa frase, se fosse um homem de bem teria morrido, na verdade, internamente nós estamos questionando os desígnios de Deus. E se nós concordamos que Deus é soberano, puro amor, misericordioso e bom, a gente sabe que tudo acontece sob as ordens dele. E nós sabemos que nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui hoje encarnados justamente para nossa evolução, para que nós pudéssemos passar por provas e com isso aprendêssemos, né? Pela lei da causa e efeito, nós pudéssemos ter a oportunidade do resgate e assim nós fôssemos galgando através das nossas experiências, a nossa evolução espiritual, moral. E aí o que acontece? Quando nós entendemos, meus queridos, que nada acontece por acaso, mas que tudo tem uma razão de ser, né? E que ninguém vai de véspera, nós compreendemos que cada um vai no momento em que é chegada a sua hora, em que cumpriu a sua missão. Então, por mais que nos doa, quando a gente, por exemplo, se vê obrigado a se despedir, né, de um ente amado, um ente querido que partiu, e repentinamente aquilo traz para nós muita dor, muito sofrimento. Por quê? Porque nós criamos laços, né, de amizade, de amor, de carinho. Então é muito difícil da noite para o dia nós nos desapegarmos daquele contato diário. Mas é importante nós termos em mente que o desencarne é, na verdade, uma libertação do espírito em relação ao seu corpo físico. Porque, meus amigos, ninguém ficará para semente aqui, né? Nós estamos aqui todos de passagem. Tem aquela música da Ana Vilela em que ela diz assim... Trembala, né? Trembala, que diz justamente assim: nós somos todos passageiros prestes a partir. Ou seja, nós estamos aqui encarnados na Terra e de passagem, porque a nossa verdadeira essência é a essência espiritual. Então, né, a morte para nós, ela é esse desprendimento, essa libertação, é o nosso espírito se libertar. Obviamente, isso quando se dá de forma correta, quando o nosso corpo se esvai pelo tempo ou, né, seja pelo modo que for, porque isso foi convencionado na erraticidade, no momento, né, em que nós nos colocamos a reencarnar, nós já saberíamos como se daria esse nosso retorno à pátria espiritual. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que ninguém vai de véspera, né? E que as pessoas, quando elas desencarnam, elas provavelmente já cumpriram a missão. Como é um homem de mau procedimento social, ele está aí vivo. Mas, de fato, se ele tem ainda
coisas a aprender, coisas a acertar, resgates a pagar, ele vai continuar aqui, né? E a morte é isso, é a libertação do espírito e o retorno ao lar. Obviamente que nós que ficamos, né, a gente entra num sofrimento muito grande porque nós nos apegamos, é um laço de amor, de envolvimento, de carinho, mas nós podemos aí crer na justiça divina, que nada acontece por acaso, e ter dentro de nós o sentimento não de dor pela perda, mas de gratidão pelo convívio, de ter tido a oportunidade de estar com aquela pessoa que esteve ali para o nosso convívio, né, em que nós nutrimos aí um laço de afeto, enfim, a gente tem que entender os desígnios de Deus e aceitar. Então, é muito importante que nós, enquanto encarnados, inclusive aproveitando esse momento em que estamos vivendo de isolamento social, a gente aproveitar, né, para externar todo o nosso sentimento, todo o amor, todo o carinho que nós temos com as pessoas que estão do nosso lado, convivendo conosco, né, não deixar, né, nos abalar com brigas, discussões, desavenças, porque isso aí abala muito o nosso emocional e marca a nossa psique, né, o nosso emocional e, enfim, nada disso nós não vamos levar, né? Isso macula o nosso espírito e aí a gente vai levar isso para a eternidade. Então é muito bom que nós levemos esse carinho, esse amor, essa gratidão, né, que a gente justamente cultiva no coração das pessoas quando nós fazemos o que o grande Divaldo Franco um dia nos falou. Ele disse a seguinte frase: o importante não é você não ter inimigos, o importante é você não ser inimigo. E o que ele quis dizer com isso? É que nós não estamos no coração do outro, então a gente não tem controle, né, sobre o que o outro sente por nós, pensa de nós, mas nós temos controle sobre o que nós sentimos e o que nós pensamos. Então é muito importante que nós nutramos no nosso interior apenas sentimentos virtuosos, sentimentos como carinho, compaixão, misericórdia, amor, perdão, e que a gente pratique isso. Talvez numa desavença, ao invés de você discutir, tentando defender o seu ponto de vista, compreenda que cada um vê a situação conforme a sua percepção de vida. Então é muito importante que nós tenhamos empatia com a dor do outro, com o momento do outro. Ainda que nós possamos pensar diferentes, é importante que a gente respeite a opinião alheia e seja misericordioso em nossas atitudes. É importante que a gente seja amável, afável e que a gente crie ao nosso redor esse sentimento de carinho, de compaixão, de alegria, né, que as pessoas se sintam bem quando estiverem com você. Isso é muito bom e na verdade são os verdadeiros tesouros que nós levaremos quando nós nos despedirmos desse corpo físico, esse corpo material. É isso que nós levaremos como sentimentos que ecoarão para sempre aí no nosso coração e na nossa vida. Tenho e terei pela eternidade ótimo ânimo. Nada apagará o meu ideal de ser feliz hoje e sempre. Fiquem na paz, meus irmãos, meus amigos, e que Deus os acompanhe hoje e sempre. Graças a Deus que assim seja. Tchau.